E hoje nós abordaremos um assunto muito importante para as nossas vidas, que é como lidar com conflitos à luz da Bíblia, à luz da palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós vamos entender também como isso aconteceu na história bíblica e como isso pode estar acontecendo na tua vida e como você vai resolver esses conflitos. E eu te pergunto, você já passou ou tem passado por conflitos? Você tem tido alguns problemas de divergências no trabalho, na igreja, na família, alguns até desentendimentos? Como nós podemos lidar com isso de uma maneira que glorifique a Deus? Então hoje nós iremos aprender juntos o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 18, a palavra nos diz o seguinte: se possível, entenda, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o que Paulo está dizendo aqui? Tem vezes que não é possível, mas no que depender da nossa parte, nós precisamos promover a paz. Há um termo que a Bíblia nos chama, que é: nós somos pacificadores. Então, naquilo que depender de nós, nós devemos manter paz com todos os homens. Às vezes não é possível ter paz, porque não depende só de nós, depende dos outros. Muitas vezes as outras pessoas não querem ter paz conosco. Mas naquilo que depender de nós, nós devemos nos manter em paz e sermos pacificadores, ou seja, nós somos aqueles que promovem a paz. Nós vemos na palavra de Deus ainda, em Atos capítulo 15, a partir do 36, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas ali há um episódio de divergência entre dois homens de Deus. E isso é interessante porque muitas vezes a divergência não é só com pessoas que não são tementes a Deus, mas mesmo pessoas que são tementes a Deus podem ter divergências. E a questão é como lidamos com a divergência. Nós vemos aqui então a história de Paulo e Barnabé, que viajaram juntos em viagens missionárias, e eles eram grandes parceiros de ministério. Porém, eles tiveram um desentendimento sobre João Marcos, que era um dos discípulos que também estava na caravana deles, viajando com eles. Paulo, em determinado momento, ele não quis mais levar João Marcos nas viagens missionárias, porque João Marcos havia desistido antes, enquanto Barnabé queria dar uma segunda chance. Então houve aquela divergência, houve grande divergência entre eles, porque um achava que tinha que dar uma segunda chance e o outro achava que agora não merece a segunda chance, né? Então o conflito ele escalou e ele foi tão intenso que os dois acabaram seguindo em caminhos separados. Paulo foi para um caminho e Barnabé para o outro. Mas anos depois, olha só que interessante, vemos Paulo aqui reconhecendo o real valor de João Marcos, embora naquele momento ele tivesse sido uma espécie de menino abortando da missão antes, mas depois, com o amadurecimento, Paulo reconhece o valor de João Marcos e ali houve uma reconciliação, né? Então, olha só que importante isso. Tem momentos que parece que não tem acerto. Parece que o confronto acontece, a divergência acontece e não tem acerto. Mas isso não significa que depois de um tempo, com maior maturidade, com maior entendimento, mesmo aqueles que divergiram depois mudam de opinião. Então, Paulo mudou de opinião em relação a João Marcos e ele pede então que João Marcos esteja com ele novamente, né? Então, o que nós podemos aprender com isso e o que você pode aprender com isso na sua vida? Conflitos acontecem até entre grandes homens de Deus. O importante é como resolvemos. Quer ver um lugar onde acontecem muitos conflitos e divergências? Por exemplo, num casamento.
principalmente no início, até a maturidade chegar, até haver o ajuste necessário, é momento de muita divergência. O meu casamento, por exemplo, com a minha amada esposa, que é um casamento maravilhoso ao meu ver e ao dela também, no início nós tivemos muitas divergências, porque nós éramos novos, não tínhamos experiência, estávamos passando por ajustes e nós tínhamos que aprender. Eu me lembro que até o primeiro dia que eu dormi na cama com ela, eu me senti meio desconfortável, porque eu estava acostumado a dormir sozinho, numa cama só para mim, e aí de repente uma pessoa do meu lado ali, ocupando parte do espaço, né? Então, gente, são coisas bobas, né? Mas eu me lembro que tudo foi uma adaptação, né? A vida foi uma adaptação, a maneira que a gente preparava refeições foi uma adaptação, porque antes cada um na sua casa, quem cozinhava eram os nossos pais, né? Então, a gente saiu muito novo de casa ali e todas as coisas que foram acontecendo foram trazendo ali ajustes, aprendizados e divergências. Às vezes até um quadro na parede é uma divergência. Eu lembro que nós estávamos uma certa vez, nós tínhamos recém-casado do nosso primeiro apartamento e nós tínhamos pintado todo o apartamento, nós mesmos fizemos a reforma, foi uma loucura porque nós nunca tínhamos feito reforma nenhuma e nós mesmos pegamos o pincel e começamos a reformar o apartamento. E aí nós casamos. E aí tinha um quadro que nós não tínhamos ainda chegado a um consenso de que parede nós íamos colocar o tal do quadro. E eu me lembro que a gente chamou uma pessoa lá para ajudar a fazer uma limpeza lá, alguma coisa, e como nós éramos recém-casados, tinha muita caixa, tinha muita coisa, e nós trabalhando, eu lembro que a gente pediu, vai botando as coisas aonde você acha que tem que botar, né? Vai colocando as coisas aí, vai achando lugar para as coisas. E quando nós chegamos em casa naquele dia, o quadro estava pendurado numa parede, tipo assim, que nós jamais colocaríamos e nós não tínhamos nem resolvido qual parede ia ser o quadro. E aquela pessoa que foi trabalhar lá em casa aquele dia, ela decidiu por conta própria encontrar o lugar para o quadro e colocou lá e pronto, né? Chega a ser até engraçado, mas é assim mesmo, viu? Então, até relacionamentos amadurecerem, vão passar por muitas infantilidades, imaturidades, né? Então, isso acontece com todo mundo, gente. Às vezes, nós não vamos chegar num acordo imediato, mas o importante é manter o respeito e a maturidade. Por exemplo, ainda que eu tivesse divergências no início do meu casamento com a minha esposa e ela comigo, nós nunca faltamos o respeito um com o outro. Nós sempre agimos com maturidade, nós nunca tivemos agressão, violência entre nós, né? Nós sempre agimos com maturidade, porque as divergências são comuns na vida de qualquer pessoa. Então Deus pode usar até esses conflitos cotidianos para cumprir os seus propósitos. Paulo e Barnabé seguiram caminhos diferentes, mas o reino de Deus continua avançando. Então eu quero te dizer que esses conflitos e divergências, eles não são para terminar com os teus relacionamentos. Eles são para amadurecer o teu caráter, amadurecer o teu conhecimento e te fazer melhor. Como você vai ter sabedoria, né, em ter relacionamentos saudáveis se você não é provado nisso, né? Então, Deus vai usar esses conflitos para cumprir os seus propósitos na tua vida, né? Vamos lá, então. A reconciliação, ela é sempre possível quando há humildade e amor cristão. Deixa eu te falar, eu atendo muitos casais e uma das coisas que mais pega com casais é a competição, porque cada um quer ter a sua razão. E quando sentam na minha frente, uma das coisas que eu procuro me certificar antes de a conversa começar, nós estamos aqui para eleger o culpado e ver quem tem a razão ou estamos aqui para consertar a situação? Porque se não houver uma predisposição em humildade para resolver o problema e também amor no coração, porque quando nós amamos, nós vamos suportar, nós vamos sofrer, nós vamos abrir mão, nós vamos perdoar, nós vamos dar perda, né? Como temos falado já em alguns vídeos. Então, a reconciliação, ela é possível quando há uma disposição interior de consertar a situação. Agora, se uma pessoa quer marcar uma reunião comigo para que eu seja advogado de uma parte ou de outra, que seja o juiz para apontar o culpado, não vai dar certo. Porque numa situação, numa história e num relacionamento sempre vão ter dois lados, né? Sempre vão ter pontos que um errou e o outro também. E muitas vezes a coisa escala justamente porque um estoura um gatilho de um lado que desencadeia uma crise no outro e aí aquela pessoa ela fala alguma coisa que estoura outro gatilho do outro lado, enfim.
a coisa vai escalando. Então, eu sempre acho que quando as coisas estão estremecidas, às vezes é melhor esperar um pouco. Nunca, ainda que a ira venha, nunca pecar, nunca perder o respeito, nunca perder a sabedoria, nunca perder a humildade e recuar e esperar o momento certo de consertar, ok? Então, isso é aquilo que nós temos aprendido na caminhada. Então, como você vai, a partir de agora, aplicar isso na sua vida, né? Como você vai resolver os seus conflitos? Você vai abandonar, a partir de agora, a impulsividade e vai recuar um pouco, respirar com amor e humildade, caminhar para uma cura, para um conserto, ou vai firmar o pé querendo ter razão sempre, né? Então, a Bíblia nos fala aqui claramente, Romanos, né, que se daquilo que depender de nós temos que ter paz com todos. Então, ainda que nós tenhamos entrado na divergência, tem um momento que a gente precisa recuar para manter a paz. Eu vou dizer para vocês, ninguém ganha uma discussão se alguém ganhar que o outro perdeu. E se o outro perdeu, todo mundo perdeu. Não tem vencedor, né? Não tem vencedor de fato numa discussão. Então, o que tem é paz, é acerto. Então, ainda que a gente consiga evitar problemas, nem sempre a gente vai conseguir evitá-los. Mas aí a questão é, vamos ter paz e resolver com sabedoria, respeito, maturidade e humildade. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós sabemos que conflitos fazem parte da nossa história. Sempre teremos momentos de divergência nessa terra. Nós sabemos que assim como nós temos oportunidades para aplicar a sabedoria que o Senhor nos dá, nós sabemos que também que serão inevitáveis, Pai, divergências, conflitos, porque somos diferentes. E nós entendemos, Pai, que ainda que tenhamos unidade, nunca teremos uniformidade, ou seja, ninguém vai pensar exatamente igual a nós. Sempre vai ter um pensamento divergente, sempre vai ter um pensamento diferente. E quando isso acontece, Pai, que nós possamos ter maturidade para compreender o que se passa na mente do outro e, se possível, ter paz com todas as pessoas, Pai. Nos ajuda a ter sabedoria para lidar com conflitos, porque eles fazem parte da vida. Mas nós queremos, então, aprender a resolvê-los com sabedoria e amor. Senhor, nos dá paciência e humildade para agir conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, que a sabedoria do alto esteja sobre a tua vida e que você possa, em nome do Senhor, resolver os seus conflitos com amor, com graça, com respeito, com humildade, e que o Senhor se mova através da tua vida para você se tornar um verdadeiro pacificador, em nome do Senhor. Amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela.
Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.